Boa noite. Gente, antes eu queria dar um aviso. Tem um Palio Weekend preto na subida que está com o vidro aberto. Se chover, não sei de quem que é, se é o de alguém aqui desse salão, está aberto. Que a paz do Mestre nos envolva neste momento. Uma grande alegria estar aqui. Saudade de alguns amigos que eu não vejo há tempos, né? Muito bom. Nós vamos iniciar a nossa conversa hoje fazendo um exercício de reflexão. Por que estamos aqui? E quando eu me refiro a aqui, não estou dizendo necessariamente dentro deste salão, aqui dentro do Cefacis, mas como espírito encarnado, aqui no Brasil, em Varginha, no ano de 2017. Por que a necessidade de estarmos aqui neste planeta? Por que este grupo familiar? Por que esse trabalho? Por que essa limitação ou doença que tanto me faz sofrer? São respostas difíceis de serem respondidas. Mas se nós usarmos o nosso bom senso e as lições do Mestre no Evangelho, poderemos encontrar algumas que levam a respostas que nos levam para essas indagações. Então, nós vamos pensar quantos livros, quantos filmes, primeiro, quantas histórias temos aqui? Quantos livros, quantos filmes dariam para compor com a história de cada um, de todas as encarnações, nos detendo apenas nos fatos mais importantes. Atuamos muitas vezes como vilões, outras como mocinhos, onde cada encarnação representa uma peça de um grande quebra-cabeça, entrelaçando as nossas vidas. Com certeza já fizemos coisas boas, mas também nos endividamos com atitudes menos dignas. Nossa memória pregressa é apagada, para que cada encarnação não interfira na outra. Muitas vezes nos esquecemos, inclusive, dos compromissos assumidos no plano espiritual. Chegamos aqui como se fôssemos um barco à deriva. Deixa a vida me levar. Sem compromisso, sem responsabilidades, e vamos simplesmente vivendo. Curtindo, é para trabalhar e trabalhamos, sem nada muito comprometedor com a nossa responsabilidade em termos de atitude. Agora, de uma coisa nós podemos ter a certeza: nós somos o autor desse filme, dessa história. Então, cabe a nós a escolha desse roteiro, onde temos o nosso livre-arbítrio. Então, a escolha é nossa, mas também é nossa a responsabilidade de escrevermos a nossa história a exemplo do Mestre. Essa é a grande importância, já que temos a grandeza da bondade divina de nos permitir essa livre escolha. Os desafios são grandes. E o relacionamento é o mais importante de todos. Para podermos seguir a máxima que o Mestre nos ensinou: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E Deus, na sua infinita bondade, nos permite que a gente venha aprender esse sentimento de amor, permitindo que frequentemos a primeira escola de almas aqui na Terra, o lar, para depois
conseguirmos conviver, nos relacionarmos em sociedade. A família pode ser formada por espíritos afins, que já se amam, e o que torna isso o convívio mais fácil. O convívio entre os familiares mais ameno. Mas também pode ser formado por espíritos que têm contas a serem ajustadas. E aí, dentro do lar, vão começar a exercitar para poder transformar um possível sentimento de ódio, de rancor, num sentimento de afeto, de carinho e, para quem sabe, lá não muito distante, um sentimento de amor. Desta forma, a família, o viver sobre o mesmo teto, na intimidade do cotidiano, é que o lar é grandioso laboratório de experimentação. Sobre nova vestimenta, sobre outros vínculos de relacionamento, é que se apresentam as possibilidades da gente aprender a amar. Não raro, desafetos de ontem se encontram. E através dos vínculos sanguíneos começam a tampar as arestas e a aprender a conviver. Vilões e algozes de vidas passadas sobre o véu do esquecimento se encontram sob o lar, nos limites do lar, para poder reiniciar uma nova vida. Assim também são os amores que se reencontram, que se comprometem de juntos poder desenvolver uma nova jornada. Desta forma é que o lar sempre é e será experiência bendita, laboratório por excelência no exercício do amor. Agora, é natural também que nós encontremos, dentro dessa formação do lar, espíritos que se reencontram e estão construindo essa relação de afeto e de amor. Porque o lar, ele tem esse papel desta construção. É como se os ajustes ainda fossem acontecendo e precisa dessa construção de laços de afeto e de amizade. Importante que a gente tenha sempre em mente que não há acaso na formação do lar, já que o acaso não faz parte das leis que regem o universo. Embora muitas vezes a gente ache que aquele parente não deveria estar com a gente, que é difícil conviver com tal familiar, não existe um acaso. Tem sempre um porquê e um para quê desta convivência. Por mais desafiadoras que as experiências dentro do lar se apresentem, elas são as mais ricas e as mais necessárias para a nossa evolução, para nosso aprendizado. No nosso relacionamento diário do lar, nós trocamos de papel. Somos alunos e professores aprendendo uns com os outros. Porque, embora às vezes a gente está no cargo de mãe, é um filho que nos ensina. Muitas vezes os pais ensinam aos filhos. E essa é a primeira escola que a gente ingressa para esse aprendizado. No livro Almas em Desfile, Hilário Silva nos conta a história de Aprígio. O médico é chamado às pressas para um atendimento de urgência na casa do coronel Alfredo Cortês. Entra no quarto, se depara com um moribundo à beira da morte, com o coração perfurado por uma faca, vítima de um golpe traiçoeiro, praticamente sem esperanças. O médico então pergunta: quem fez isso? E o coronel, então, em vão, olha em direção do cofre que foi violado
e diz apenas uma palavra: Aprígio. O espanto era visível na cara do médico, que conhecia esse moço que o coronel tanto amara como filho, que havia sido deixado ainda pequeno na sua porta. E eles, como não podiam ter filhos, recebem essa criança e criam com todo amor e carinho. Aprígio crescera mimado, respeitado e protegido. Não quisera cursar uma universidade, mas tinha um trabalho respeitável. Era comum o médico, nas noites que era chamado para um atendimento de urgência, encontrar Aprígio em péssimas companhias, com amigos que não iriam acrescentar nada, mas ele jamais poderia supor que ele caminharia para tamanha loucura. O coronel desencarnou. O médico sai e vai até a sala ao lado e escuta Aprígio gritando: foi ela, assassina, assassina. O médico fica assustado, chega perto dela e pergunta a Madalena, antiga lavadeira: foi você, Madalena? E ela, com os olhos cheios d'água, balança a cabeça afirmativamente. O médico fica mais perdido ainda. Mas como? E ela não diz nada. Logo em seguida, Aprígio grita: aonde está o dinheiro? Assassina, aonde está o dinheiro? E ela, como se mantivesse em silêncio, ainda quieta, nada responde. E ele parte para cima dela, esmurrando-a no peito. Ela cai, se desequilibra, tenta levantar e, ainda de joelhos, pede misericórdia, pelo amor de Deus, ao rapaz, que responde com um chute em sua barriga. O médico fica sem entender, mas nesse momento ele intervém e pede ao chefe de polícia que a leve, evitando assim um mal maior. É dado o início ao processo. Muitas pessoas foram chamadas para testemunhar. Madalena fica retida na prisão. A personificação do sofrimento. Parece que havia se entregue, que já não tinha mais vontade para viver. Começa a ter constantes crises, vítimas de uma tuberculose. É hospitalizada e, após 20 dias, ela desencarna, sem que o inquérito tenha sido concluído. O médico acompanha a ascensão e a queda de Aprígio, que acaba sozinho, pobre, no hospício. O tempo passa e o médico desencarna. E chegando no plano espiritual, ele encontra com muitos amigos, entre eles Madalena, que estava nimbada de luz. E logo que a vê, aquela cena do passado volta rapidamente à mente. E com a curiosidade maior ainda, chega novamente para ela e pergunta: foi você? E ela responde, desculpa gente, mas eu me emociono, não tem jeito. E ela responde: não. E o médico pergunta: por que não dissestes? E ela responde: porque o infeliz criminoso era meu filho. Amores, desafetos, vítimas, vilões
que se reencontram dentro do lar para uma nova experiência. Saindo um pouquinho do âmbito familiar, quem são as pessoas que nós convivemos? Por que temos que conviver com essas pessoas, com essa família, com esses amigos, com esses colegas de trabalho, com esses desafetos? Por que a convivência é tão difícil? Encontramos, reencontramos e convivemos com espíritos de diferentes graus evolutivos e diferentes níveis de afinidade. Somos ainda egoístas e achamos que nossas atitudes são desastrosas, são consequências da atitude dos outros. E colocamos como responsabilidade na mão dos outros aquilo que é única e exclusivamente responsabilidade nossa. Aquela resposta agressiva, aquela fala que nos incomoda, logo nos melindramos e reagimos. E ainda falamos, mas também eu falei assim porque ele me disse aquilo. Se ele não tivesse me dito, eu teria feito de outra forma. Outro dia, eu assisti uma entrevista do psiquiatra Dr. Augusto Cury. E ele se dizia que antigamente ele era ateu. Mas se dizia ateu mesmo. Ele falava que ele achava que ele era mais ateu que os filósofos, que os cientistas. E por curiosidade, ele resolveu estudar a personalidade e a vida de Jesus Cristo. Dentre outras coisas que ele fala, dentre outras coisas, uma me chama a importância, porque ele começa a estudar a reação de Jesus frente a uma situação de estresse, frente a uma situação de ansiedade, e percebe que aquela mente brilhante e fascinante tem reações que realmente deixam a gente de boca aberta. Ele relata qual foi a reação de Jesus ao ouvir as duras palavras de Simão Pedro ao renegá-lo. Eu não conheço esse homem. Eu nunca andei com esse Galileu. Ele não faz parte da minha história. E ele, que tem uma inteligência suprema, uma mente criativa, gestor dos seus pensamentos e protetor da sua emoção, responde com um olhar amoroso: eu te compreendo. Eu te compreendo. Dr. Augusto comenta que nós temos no psique humano, no córtex cerebral, uma zona registrada, uma zona que é de conflito, que ele a chama de zona janela killer. Killer, em inglês, quer dizer assassino. Quando nós entramos nesta janela, o nosso grau de ansiedade é tão grande que nós bloqueamos todas as outras janelas e o nosso eu não consegue ter uma resposta inteligente. E é exatamente nesses 30 segundos que a gente entra nessa janela é que nós cometemos os maiores erros, as maiores agressões, inclusive com os nossos afetos. Analisando ainda Jesus, o médico fica estupefato quando, no momento da traição, ele vê Judas Iscariotes e olha para o apóstolo e diz: amigo,
para que viestes? Estando muito mais preocupado em perder o amigo do que a própria traição. Outro dia, no meu grupo de quinta-feira, uma aluna me contou que que ela tinha dificuldades com o chefe dela. Disse que ele era agressivo, disse que ele era austero, muitas vezes ríspido, e que ela achava que a prova dela era ter que aguentar aquele patrão. Contou ela também que estava no supermercado com uma amiga quando o avistou. E ela fala para a amiga: sabe aquele chefe que tanto eu comento? É aquele ali. A amiga toma um susto e fala: nossa, eu o conheço. Ele é um conhecido antigo da minha mãe. E está passando por um grande problema. Ele tem um filho de 22 anos que está com uma doença degenerativa e que essa doença está avançando muito rapidamente. Já se encontra parte paralisado. E esse senhor diariamente vê o seu filho caminhando para a morte sem nada poder fazer. E aquela funcionária que até então estava exigindo daquele chefe, exigindo uma postura, mudou a sua conduta. Desceu para ajudá-lo. Começou a tentar estreitar laços de amizade, começou a puxar assunto, chegou até a oferecer ajuda, disse que soube do filho e que ela estaria pronta para ajudá-lo naquilo que fosse necessário. Aquele que era visto como um patrão ríspido, agressivo, sem trato para lidar com os funcionários, passou a ser visto como um irmão em sofrimento. Nós temos muitas dificuldades de deixar de sermos egoístas. Nós achamos que o nosso erro é justificável porque o outro erra primeiro. Eu não tenho nada a ver se o outro foi egoísta comigo. Eu não tenho nada a ver se o outro foi ríspido comigo. O meu compromisso é meu para comigo mesmo. As piores atitudes são para quem as praticam. Eu não posso engatar nesse toma lá, dá cá, porque não vai haver evolução. Ainda somos extremamente orgulhosos, vaidosos e sentimos que o outro não poderia ter me tratado assim. Olha o grau de orgulho. Não, ele jamais poderia ter dito. Olha essa funcionária que estava exigindo que o patrão melhorasse a sua forma. Esqueceu de praticar a empatia. O que será que está por trás da história de cada um? O que será que faz aquele meu colega ser tão ranzinza? Mas nós, que ainda estamos num nível evolutivo baixo, nos melindramos, nos ofendemos e ainda, muitas vezes, até partimos para agressão. Quando o compromisso, a oportunidade reencarnatória é muito grande para que a gente fique perdendo tempo em tentar entender. Nós temos que tentar nos corrigir, porque ainda não está na mão do outro. A atitude do outro é do outro. É por isso que o relacionamento, em qualquer circunstância, é muito difícil. Porque eu melhoro, o mundo responde e melhora também. Agora, se o outro não melhora, não é mais meu problema. A dificuldade já não é mais minha.
Não há ofensas se não houver ofendidos. Quantas vezes nós somos ofendidos e a pessoa que nos ofendeu nem percebeu? Nossa, eu falei isso? Oh, não, desculpa, nem pensei. Então, as ofensas só existem porque há o ofendido. Chico Xavier, várias vezes foi perguntado para ele se ele desculpava a madrasta, e ele falou, não, eu nem me ofendi, eu nem me lembro. Embora sofreu, embora passou. Então, quer dizer, se a gente está aqui e que se existe uma necessidade desse convívio, nós precisamos entender que o brilhante, para ele ficar uma pedra bonita, ele precisa se atritar. E ele faz isso com outro brilhante. Até que ele vá batendo, batendo, batendo e vá tomando forma e ficando bonito. Assim somos nós na convivência. Convivemos com os espíritos em diferentes graus de evolução, mas necessários. Eu preciso conviver com um espírito egoísta. Eu preciso conviver com um espírito caridoso. Eu preciso conviver com um espírito amoroso. Porque através deste convívio é que eu vou aprendendo. E todo mundo vai tampando essas arestas. Então, como a gente iniciou a conversa, por que será que estamos aqui? Qual será o meu objetivo de estarmos aqui, reencarnados aqui em Varginha? Não é permitido que tenhamos essas respostas objetivas. Mas é dado a nós, graças à doutrina, a possibilidade de entendermos que há uma necessidade. E eu prefiro pensar em necessidade e não em merecimento. Porque senão a gente pensa em merecimento, convive com uma pessoa muito ruim, a gente é pior que ela. Então eu prefiro pensar que temos a necessidade de convivermos com determinada pessoa, porque é ela que vai me aprender. E o que será que eu preciso aprender? Então, em vez de perguntarmos para que conviver, vamos tentar mudar a pergunta. Por quê? Por que eu preciso desse patrão? É para desenvolver a paciência? É para desenvolver a resignação? Por que eu preciso desse filho que me exige tanto? É para que eu saia um pouquinho mais do meu egoísmo? Pare de pensar em mim para poder pensar nesse espírito? Então, quando a gente troca essa pergunta do para quê, a gente começa a entender que tem um objetivo. E embora as respostas não são lúcidas e objetivas, porque não é permitido isso ainda, tem uma razão. Então, a gente precisa aproveitar desse convívio, que muitas vezes é difícil, que muitas vezes é desastroso, a tentar tirar o melhor. E, sobretudo, tentar dar o nosso melhor em benefício dessa relação. Porque, uma vez que eu estabeleço um vínculo ruim com alguém, eu possa fazer um vínculo de inimizade. Pode-se passar séculos e séculos sem que eu haja tempo de poder me reconciliar com essa desavença. Então, o momento é agora. O momento é agora que eu faça essa reflexão para que a gente possa tirar o melhor proveito de todas essas relações. Outro dia também me perguntou, numa quinta-feira, uma aluna, e ela me disse assim, se eu conviver bem, eu não estou super bem não com a minha sogra, mas se eu já não quiser o mal, eu já não vou encontrar mais com ela. Aí eu falei, vai. Aí ela, vai. Por quê? Porque ainda não se equilibrou essas sensações. Qual é a máxima? Não é amar ao próximo? Aí eu perguntei para ela, você ama a sua sogra?
Não, mas eu já não desejo mal. Falei, não, mas você já está muito bem, já não desejo mal, mas agora você também precisa desenvolver esse exercício do amor. Então, nas nossas relações, até que a gente aprenda uns com os outros, a gente vai convivendo através desses episódios que são as vidas sucessivas e que são entrelaçadas. Se nós agirmos desta forma, estaremos aplicando os ensinamentos do Mestre, que é a prática da paciência, da tolerância, da compreensão, abrindo a nossa janela da compreensão e do amor. Não é fácil, gente. Não é fácil, sobretudo em momentos de desafio, onde às vezes nós somos testados, onde às vezes somos agredidos, recebemos algumas injustiças. Vamos tentar abrir outra janela, que não a janela Killer, que em 30 segundos nos acelera tanto, provocando uma reação que de repente lá na frente a gente vai se arrepender. Então, se a gente abrir essa janela de forma compreensiva, amorosa, o nosso convívio há de ser melhor. Se a Terra é uma escola de provas e expiações, como não ser aprovado? Como não passarmos de ano? Nós precisamos sair daqui um pouco melhores do que nós entramos. Eu estou Estela e eu tenho que sair Estela ponto 1. Porque essa é uma oportunidade reencarnatória que tem um propósito. Então eu preciso me esforçar para esse burilamento meu, porque é uma oportunidade muito grande, muito rica. Muitos são os espíritos que estão querendo voltar para poder acertar contas, para poder colocar em equilíbrio os desajustes, mas ainda falta oportunidade. E o tempo urge. A necessidade que a gente realmente coloque mãos à obra em todos esses sentidos, principalmente nas nossas relações, principalmente modificando as nossas atitudes. É importante que, através das lições do Mestre, lembremos, sobretudo, nos momentos de estresse, em buscarmos abrir essas janelas da compreensão e do amor, perdoando e sendo perdoado, como diz a prece que o Mestre nos ensinou, Pai Nosso. Por fim, a reencarnação é sim um ato de amor. Um ato de amor, quando uma mãe recebe um filho e aos 12 anos ele começa a fumar maconha. E aos 14 ele vai para o crack. Aos 15 ele começa a traficar. Aos 18 ele mata, se torna um assassino implacável, frio e calculista. Aos 20 ele morre num confronto com a polícia. E esta mãe, que tinha uma vida digna, uma vida caridosa, uma pessoa boa, continua a levar a sua vida. Passado um bom tempo, ela desencarna. E chegando no plano espiritual, o mentor que a recebe diz: olha, você teve uma vida honrosa, caridosa, você conseguiu evoluir e, portanto, você vai para um plano mais evoluído. E essa mãe pergunta: onde está o meu filho? E o mentor espiritual responde: está num plano inferior. E essa mãe responde: eu não quero ir para cima, eu vou ficar com ele. E o mentor espiritual diz: você não pode descer e ele não pode subir. Mas a bondade divina é tão grande que permite que vocês se reencontrem.
você vai reencarnar com uma outra roupagem, vai ser mãe e vai receber esse filho. Só que esse filho vai ter sérias limitações motóricas, sérias limitações de mobilidade. Não vai poder sair da sua casa e vai viver sob o seu amor. E vivendo sob o seu amor, ele vai assimilar esse amor. E assimilando esse amor, ele vai poder estar com você num plano elevado. Essa é a bondade divina, gente, que permite com que a gente faça um acerto de contas de uma forma aos poucos. Não permite que a gente pague numa única parcela. Porque o nosso pagamento, o nosso acerto de contas é feito de acordo com a minha capacidade. É por isso que nós pagamos aos poucos. É por isso que Deus não exige que nós, de pronto, melhoremos. Eu não posso ensinar física quântica para um garoto do 4º ano. Ele vai ouvir, mas não vai assimilar nada. Então, para que eu passe por uma encarnação e precise assimilar o aprendizado, eu preciso estar pronta para isso, para que eu assimile através do sofrimento, através dessa convivência desastrosa, através dos percalços da vida. Para que eu consiga assimilar, eu preciso estar pronto. E Deus, em sua infinita bondade, permite que nós vamos fazendo esse acerto de contas gradativamente, de acordo com a nossa capacidade. É por isso que o ditado diz: Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Por isso, grande é a oportunidade de estarmos aqui. Não houve acaso, não houve equívoco na nossa história, não pegamos a ficha errada, estamos aonde devemos estar, aonde deveremos aprender com as pessoas que são necessárias para o nosso crescimento espiritual. O mundo é uma grande oficina e nós podemos consertar muitas coisas, mas precisamos reconhecer que os primeiros reparos são intrínsecos a nós mesmos. Muita paz a todos e obrigada.